Você já teve a sensação de estar cansado o tempo todo? Não importa o quanto você durma, não importa quantas férias você tire, não importa o quanto você ore. Existe um cansaço que não vem do corpo, existe um cansaço que nasce na alma. E talvez o mais difícil seja que muitas mulheres cristãs aprenderam a ignorar o cansaço. Elas aprenderam a continuar, a servir, a cuidar, a suportar, a sorrir, mas nunca aprenderam a olhar para si e olhar aquilo que estão carregando dentro de si. E hoje eu quero conversar com você sobre algo que pode mudar a forma como você enxerga o seu sofrimento emocional. Porque talvez você não esteja apenas cansada. Talvez você esteja carregando emoções que nunca foram curadas. Existe uma ideia muito comum em alguns locais cristãos. A ideia de que tristeza demonstra falta de fé, de que sentir medo demonstra fraqueza espiritual, e que sentir raiva é pecado, e que sofrer significa que algo está errado com você. Mas quando abrimos a Bíblia, nós encontramos algo completamente diferente. Encontramos homens e mulheres de Deus vivendo emoções profundas. Encontramos Davi chorando, Jeremias lamentando, Elias esgotado, Jó desesperado. Nós encontramos até Jesus chorando. Isso deveria nos ensinar algo muito importante. O problema nunca foi sentir. O problema começa quando nós tentamos esconder aquilo que sentimos. E é exatamente nesse ponto que a psicanálise traz uma contribuição valiosa. Porque aquilo que não é elaborado não desaparece. Aquilo que é reprimido continua atuando em silêncio. A Bíblia diz, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Perceba que o texto não diz para você ignorar o coração. Não diz para fingir que ele não existe. Diz para você cuidar dele. Mas muitas pessoas passaram a vida inteira tentando sobreviver sem olhar para dentro. E o que acontece quando uma emoção fica tempo demais sem ser reconhecida? Ela procura outra forma de se expressar. Às vezes, aparece como ansiedade, às vezes como insônia, às vezes como dores recorrentes, às vezes como exaustão. O corpo frequentemente denuncia aquilo que a alma está tentando esconder. Isso nos leva a uma pergunta importante. Se o corpo está gritando, qual emoção está pedindo para ser ouvida? Na maioria das vezes, vamos encontrar uma emoção que está muito presente por trás desse sofrimento. O medo. Poucas pessoas acordam pela manhã dizendo: eu sou uma pessoa dominada pelo medo. Mas muitas dizem: eu preciso resolver tudo, eu preciso controlar tudo, eu não posso depender de ninguém. E muitas vezes isso não é força, é medo. Medo de ser abandonada, medo de ser rejeitada, medo de perder o controle, medo de sofrer novamente. A psicanálise nos ensina que muitas das estratégias que nós usamos na vida adulta nasceram para nos proteger de emoções antigas. Aquilo que eu chamo de controle talvez tenha começado como uma tentativa infantil de sobreviver emocionalmente. Mas viver tentando controlar tudo produz uma consequência inevitável, que é a ansiedade. A ansiedade é uma das queixas mais comuns nos nossos dias. Mas eu costumo dizer aos meus pacientes que a ansiedade raramente é uma doença.
ela geralmente é um sintoma. A ansiedade é uma tentativa da mente de antecipar o perigo. Ela faz perguntas o tempo inteiro. E se der errado? E se eu perder? E se eu não conseguir? E se acontecer de novo? E quanto mais tentamos controlar, mais ansiedade nós produzimos. É interessante observar que Jesus falou sobre isso repetidamente. Não porque ele desconhecia as nossas preocupações, mas porque ele conhecia o peso que elas produzem. A questão é que viver em estado permanente de alerta consome as nossas energias e faz com que a nossa emoção fique cansada, consome a nossa energia emocional. E uma alma cansada começa a perder a capacidade de administrar suas emoções. É nesse momento que outra emoção costuma surgir. A raiva. Muitas mulheres foram ensinadas a serem boazinhas, compreensivas, pacientes, prestativas, mas ninguém lhes ensinou o que fazer quando são feridas. Então, o que elas aprendem a fazer? A reprimir. Reprimem decepções, reprimem humilhações, reprimem injustiças, reprimem abusos emocionais. O problema é que a emoção reprimida ela não desaparece, ela permanece viva e frequentemente ela reaparece como irritação constante, impaciência, explosões emocionais ou até mesmo como adoecimento. É interessante perceber que os salmos estão cheios de emoções intensas. Davi não escondia sua indignação diante de Deus. Ele transformava sua dor em oração. Talvez uma das razões pelas quais tantas pessoas permanecem adoecidas emocionalmente seja porque nunca aprenderam a dar nome ao que sentem. E quando uma ferida não recebe o nome, ela tende a se transformar em ressentimento. A palavra ressentimento significa literalmente sentir novamente. E é exatamente isso que acontece. O corpo está no presente, mas a emoção continua presa no passado. A pessoa revive a rejeição, revive o abandono, revive a traição, revive a humilhação. Novamente, novamente e novamente. José poderia se tornar um homem dominado pelo ressentimento. Ele tinha motivos para isso. Mas sua história nos ensina que a cura não acontece quando o passado desaparece. A cura começa quando o passado deixa de governar o presente. Mas existe algo que frequentemente mantém as pessoas presas ao ressentimento. A culpa. Uma das dores mais silenciosas que eu encontro na clínica é a culpa. A culpa por descansar, a culpa por colocar limites, a culpa por não conseguir salvar todo mundo, a culpa por escolher a si mesma. E quando investigamos mais profundamente, muitas vezes encontramos uma menina que aprendeu muito cedo a cuidar dos outros. Uma filha parentalizada, uma criança que precisou amadurecer antes do tempo, uma menina que acreditou que precisava sustentar emocionalmente a família. E agora adulta, continua carregando pesos que nunca foram seus. Talvez por isso a história de Marta seja muito atual, porque ela está ocupada servindo, fazendo, resolvendo, como muitas mulheres hoje. Até que Jesus lhe mostra algo profundo. A alma dela estava cansada. E quando uma alma permanece cansada por muito tempo, ela começa a acumular perdas não elaboradas. Entramos então em um tema que quase ninguém percebe: o luto.
Quando falamos em luto, a maioria das pessoas imediatamente pensam em morte. Mas existem muitos tipos de perdas. Há um luto pelo casamento que acabou. Há um luto pela infância que não existiu, pela mãe que nunca acolheu, pelo pai que nunca protegeu, pelos sonhos que nunca aconteceram, pela versão de si mesmo que precisou ser abandonada para sobreviver. E talvez seja por isso que o menor versículo da Bíblia seja também um dos mais profundos. Jesus chorou. Jesus não teve pressa em apagar a dor. Ele permitiu que ela fosse sentida. Porque aquilo que não é sentido não pode ser elaborado. E aquilo que não é elaborado continua sendo carregado. Talvez hoje você tenha percebido algo. Talvez o seu problema não seja apenas ansiedade. Talvez não seja apenas cansaço. Talvez não seja apenas estresse. Talvez exista emoções antigas pedindo para serem reconhecidas. Feridas pedindo para serem vistas. Lutos pedindo para serem vividos. Porque Deus nunca nos chamou para fingir que não sentimos. Ele nos convida a trazer nossas dores para a sua presença, não para escondê-las, mas para transformá-las. Jesus fez um convite que continua ecoando até o dia de hoje. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Perceba, ele não chamou os fortes. Ele não chamou os que estavam bem. Ele não chamou os que tinham tudo resolvido. Ele chamou os cansados, os sobrecarregados, os feridos. E talvez nesse momento esse convite seja exatamente para você. Porque a cura começa quando paramos de fugir da dor e começamos a escutá-la à luz da verdade, da graça e do amor de Deus. E se esse vídeo falou seu coração, não deixe de curtir, de compartilhar, porque assim você me ajuda a fazer com que esse canal ganhe alguma relevância diante do YouTube. Além disso, esse conteúdo pode contribuir com a vida de outras mulheres. E se você puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas, assim como você foi.